Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula, do nosso curso de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, e nossa aula da disciplina de Direito aplicado ao agronegócio. Continuidade à aula que vai apresentar para vocês, que tem apresentado para vocês os aspectos gerais da política nacional do meio ambiente. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre o conceito geral, tipo de proteção, o objeto em si dessa lei da política nacional, e nessa aula a gente vai apresentar alguns conceitos básicos para a compreensão de vocês no manejo, de qualquer tipo de fala, de abordagem do meio ambiente. São conceitos gerais e necessários para que vocês até utilizem terminologias corretas enquanto técnicos que estarão ali lidando aí quase que o tempo inteiro com o ambiente, né? Uma vez que a atividade de exploração agrícola, agropecuária, de uma maneira geral, tem que lidar com o ambiente, né? E tem que obedecer naturalmente às normas ambientais. E vocês, enquanto gestores do agronegócio, vão ter que lidar com isso, né? Bom, a nossa política nacional do meio ambiente, no seu artigo 3º, ela vai trazer um conceito do que é meio ambiente, né? O conceito legal é de que seria o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, né? Com a nossa Constituição, né, houve inclusive uma grande discussão, em razão de circunstâncias de exploração territorial, de existência de populações locais, para discutir se esse conceito de meio ambiente ele abrangeria ou não, situações culturais, situações um pouco mais vinculadas à estética, um pouco mais vinculadas a bens que já têm uma natureza reconhecida enquanto um bem de natureza, digamos, um bem que tem um valor cultural agregado, né? Uma obra histórica, né? Ou seja, um monumento arqueológico, ou ainda alguns tipos de condições que são muito relacionadas à situação de, de tradições culturais ancestralizadas, né? Isso estaria ou não vinculado a esse conceito de meio ambiente, né? Porque a ideia de meio, né, relacionada ao ambiente, ela, de certa forma, cria uma interpretação restritiva, né? O meio ambiente, ele tem vários sentidos, né? Hoje, o entendimento é que o meio ambiente, ele não exclui o que é chamado de sócio, né? Que no sócio a gente teria todas as outras condições, né, as outras situações, sejam elas culturais, estéticas, arqueológicas, né, patrimoniais de determinada forma, do seu conceito, né? E aí é por isso que a gente insere a interpretação do meio ambiente na Constituição, sempre vinculada ao texto constitucional do artigo 225, mas também com o texto da proteção à cultura, que é o artigo 216 da Constituição, né? Como essa lei ela é um pouco anterior, ela vai abordar esses aspectos, mas de uma forma mais sutil, né? Ela tem uma produção técnica muito específica, né? Com vinculação que até dá abrangência, como a gente vai ver, a manifestações não, mas condições estéticas, a proteção de condições estéticas da natureza, mas sem uma abertura muito grande para o âmbito cultural, né? Como a gente vai até mencionar mais aqui à frente. Por que que é importante, né, a gente entender isso? Porque quando a gente fala em meio ambiente, na verdade a gente está falando de toda maneira do ambiente. Por quê? Porque o ambiente ele é um pouco mais abrangente do que o conceito de meio ambiente. Muitos professores, inclusive, vão dizer que não é incorreta a terminologia de direito do meio ambiente, né? O direito é do ambiente, que vai envolver tudo que há nele, né? Condições ambientais de todas as formas e também condições culturais que estão associadas diretamente à ideia do ambiente, né? Algumas condições ambientais vão ter valor cultural, outras um pouco menos, né? E aí a gente vai tratá-las ou como recursos ambientais ou como bens ambientais de qualificação específica, né? O conceito de bens ambientais é um conceito mais amplo do que de recurso, né? A ideia de recurso já traz uma ideia de que você pode usar, pode economizar,
pode eventualmente criar uma cadeia racionalizada de consumo, né? A ideia de um bem, se for cultural, você muitas vezes não vai conseguir renovar, vai conseguir apenas ou conservá-lo ou preservá-lo, né? Por isso esses conceitos são um pouco complexos, né? O artigo terceiro ele traz em seguida um conceito que é o conceito de degradação da qualidade ambiental. É interessante destacar isso, porque quando a gente fala de degradação da qualidade ambiental, a gente não necessariamente está falando de poluição. A poluição ela é um conceito um pouco menos abrangente do que o de degradação da qualidade ambiental, né? A degradação, na verdade, para efeito da Política Nacional do Meio Ambiente, é qualquer alteração adversa das características do meio ambiente. É o conceito geral de onde, de fato, se ramificam os conceitos de alteração no ambiente natural com um impacto negativo, né? Então, toda e qualquer alteração do ambiente, ela vai ter que, de alguma maneira, passar por um estudo, né? Se você tiver, de fato, eh, tratando ali a da gestão, né, do planejamento da gestão de algum tipo de empreendimento, vocês naturalmente vão se deparar com situações onde o Estado vai exigir diversos estudos ambientais, né? E esses estudos eles são necessários para todo e qualquer caso de degradação da qualidade ambiental, ou seja, para todo e qualquer caso onde existe uma alteração adversa das características do meio ambiente. Então vai ter que ter um estudo que vai ali demonstrar a viabilidade, vai eventualmente demonstrar se há um potencial poluidor ou muitas vezes se não há um potencial poluidor e isso eventualmente vai dispensar outros estudos e dispensar muitas vezes até a licença, mas tudo isso é feito através de estudos ambientais. Importante destacar que essa parte de estudos, né, embora a gente tenha aqui já explicado que os estudos são sempre relacionados à ideia de prevenir, remediar, né, acautelar situações de dano ambiental, nós vamos estudar especificamente essa matéria em outra disciplina, né? Que vocês vão ver provavelmente no próximo semestre. Então, não são conceitos que a gente vai muito à frente, mas que você já tem que ter uma noção para quando chegar na outra disciplina, né? E aí, em seguida, a legislação ela vai trazer o conceito de poluição. Vocês vão verificar que o conceito de poluição é exatamente a degradação, né? Ou seja, o maior da qualidade ambiental que resulte em atividades que prejudiquem direta ou indiretamente, e aí ele vai citar um rol ele é de certa forma exemplificativo, né? Ele não vai abordar todas as opções, né? Mas é a degradação, ou seja, a modificação da qualidade ambiental que de alguma maneira vai atingir direta ou indiretamente, prejudicando, no primeiro caso, a saúde, a segurança e o bem-estar da população. E aí a gente vê a amplitude do conceito, né, de qualidade ambiental, né, qualidade do meio ambiente. Ou seja, se prejudicar a saúde, segurança e bem-estar da população, em qualquer ambiente que seja, né, se esse tipo de situação, esse tipo de empreendimento, ele envolver ali a modificação do meio ambiente e prejudicar, eu já vou estar falando de uma degradação da qualidade ambiental, ou seja, de uma poluição. Ou em seguida, o que que a lei vai trazer? Que criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, inserindo aqui o âmbito social de uma maneira geral, né? Se eu tenho atividades sociais, eu vou ter naturalmente atividades vinculadas à cultura, à sociedade, de uma maneira geral, e até inclusive aqui, como a gente vê, aspectos econômicos, né? Em seguida, a gente tem aqui, continuando no conceito de poluição, uma degradação da qualidade ambiental, ou seja, a modificação da situação adversa ali, da qualidade ambiental, que afetem desfavoravelmente a biota, né? Que afetem de alguma maneira a vida, que afeta diretamente o que a gente vê quando a gente chama mesmo de fato de meio ambiente, a gente sempre pensa nessa vida vinculada aos aspectos biológicos, naturais, né? E também afetem condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Olha aí o estético inserido, né? No meio ambiente, né? A natureza estética. Quando a gente fala em belezas ecológicas, né, que devem ser conservadas ou preservadas, e ainda inserida aí a questão sanitária relacionada ao meio ambiente, né? A produção dessa degradação que, de alguma maneira, por uma circunstância sanitária, vai acabar fazendo com que aquilo desague em uma afetação que vai ser chamada naturalmente de poluição.
né? Em seguida, a gente tem um dos últimos listados, que é lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos, né? Que é o descarte de resíduos de matéria de forma indevida. A gente tem a política nacional de resíduos sólidos, a gente tem a política nacional de saneamento, a gente tem uma política nacional para a maior parte desses temas que tratam da poluição, né? De uma degradação que vai afetar a qualidade ambiental, né? Então, a gente tem aqui na política nacional do meio ambiente de fato, um conceito que está muito vinculado ao conceito geral, de onde vai de fato sair todos os outros conceitos e todas as outras diretrizes, que a gente tem muitas diretrizes, né, no nosso direito ambiental, né? E que vocês eventualmente vão ter que estudar especificamente para cada caso, onde você vai eventualmente atuar enquanto gestor ali e vão ter que ter uma noção, ainda que a básica, para vocês de fato terem um manejo da situação, saber quando se fala de uma situação ou de outra e também saber abordar tais situações, né? Vamos seguir aqui. Poluidor. Quem que é o sujeito poluidor? Provavelmente na aula de responsabilidade civil e na responsabilidade ambiental também, vocês viram que a responsabilidade ela sempre recai sobre um sujeito, ela recai sobre um sujeito, seja pessoa física ou seja uma pessoa jurídica, né? Esse sujeito, no caso do ambiental, é o chamado poluidor, né? Aquele que vai alterar as condições sobre todos aqueles aspectos que a gente viu, sobre um daqueles aspectos ou sobre outro, indiretamente, né? Pode ser de direito público ou direito privado, ou seja, pode ser uma pessoa vinculada ao Estado, né, ou uma pessoa vinculada à sociedade de uma forma geral, sociedade civil. Responsável, olha o termo aí, vínculo direto aí é para a aula de responsabilidade civil e ambiental. Responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental, né? Que a degradação ambiental é aquele conceito anterior que a gente viu, de onde, com a alteração da qualidade ambiental, vai surgir o conceito, né, de poluição em si, né? Vamos lá. E os tão mencionados recursos ambientais, né? A própria legislação vai listar aqui alguns, né? Esse rol a gente chama de exemplificativo, porque não está limitado só ao que está aqui descrito, mas a gente pode ter, com essa descrição legislativa aqui, uma noção, né? Até para interpretar o que seriam esses chamados recursos ambientais, né? E a gente tem listado a atmosfera, águas interiores, superficiais, subterrâneas, estuários, mar territorial, solo, subsolo, elementos da biosfera, fauna e flora, né? A ideia, né, de recursos ambientais, ela está muito vinculada, como eu sempre repito, à ideia de você, de fato, poder mensurar de alguma maneira aquilo de forma a administrar. E administrar para que seja possível um uso racionalizado, né? E, de fato, renovável, né? Vamos aqui seguir, então. E aqui eu coloquei algumas problematizações que a gente pode até desenvolver, que vão ser desenvolvidas, né, no material de vocês e também, eventualmente, em atividades. O que que a gente pode pensar de recursos ambientais, né? Quando a gente fala em recursos, a gente pode classificá-los aqui em renováveis ou não renováveis. Aí você poderia pensar o que é um recurso renovável. A água é um recurso renovável, né? Se você pensar que a água ela pode ser de alguma maneira tratada e reutilizada, eu tenho a água enquanto um recurso renovável. E o que seria um recurso não renovável, né? Algo que em algum momento vai se esgotar, né? Talvez combustíveis fósseis eh, ou outros bens ambientais que a gente possa pensar que em algum momento podem sumir, podem se esgotar de alguma maneira. E aí a gente tem que pensar sempre nos recursos vinculado à ideia de responsabilidade que vocês já estudaram. Porque quando eu tenho uma exploração de recursos ambientais, seja em qualquer tipo de atividade, seja ela, digamos que a atividade exercida onde há a gestão, ela seja a exploração de eucalipto, por exemplo, né? Florestas de eucalipto, né? Eu tenho ali um recurso renovável, né? Plantação,
vai ter uma exploração do solo, né? O solo, de alguma maneira, também vai ter que ser renovado, né? Não pode ter uma degradação irreparável. Se houver, de fato, uma degradação irreparável, aí eu vou ter um dano irreparável, mas tudo isso tem que ser pensado antecipadamente, de forma que seja possível tanto prever, né, como precaver todas as situações possíveis. Então, eu posso ter em várias circunstâncias de exploração, né, de atividades negociais no âmbito do agronegócio, onde eu vou me deparar eventualmente com um dano reparável ou irreparável. E o ideal é que o planejamento seja sempre no sentido de que não exista dano irreparável, porque se houver dano irreparável, também vai existir a responsabilização, né, tanto da pessoa jurídica, quanto da pessoa física, como de quem eventualmente estiver envolvido com a situação. Então, isso é muito importante ter isso em mente, né? E aqui, para a gente fechar esses conceitos gerais, eu coloquei aqui para vocês alguns conceitos um pouco mais abstratos, né? Um que é de interesse jurídico e obrigação ambiental, né? Quando a gente pensa em interesse jurídico, quem tem interesse em proteger o meio ambiente, em lidar com essas situações da qualidade ambiental, em lidar com fiscalização, em lidar com a gestão do agronegócio que de fato obedeça um desenvolvimento sustentável, capaz de respeitar os aspectos da função social da propriedade, o âmbito econômico, o âmbito social, o âmbito ambiental, né? Quem tem esse interesse, né? Eu já expliquei para vocês que decorre do próprio artigo 225 da Constituição, né, que o meio ambiente ele é um bem de interesse difuso, um bem de interesse que é tanto das pessoas, da sociedade, como também do Estado. Então, todos nós temos interesse jurídico no meio ambiente. E o Estado, além do interesse, ele tem uma obrigação, né, de exercer uma atividade enquanto fiscalizador, enquanto reparador, enquanto polícia, né, o policiamento no sentido de obrigar, né, a sociedade a obedecer às normas ambientais, né? E essa obrigação, ela é do Estado no âmbito de uma força maior que vai girar esse motor de proteção ambiental, mas também ela é de toda e qualquer pessoa que lide com o ambiente e que, de fato, consiga aí, de alguma maneira, ou possa, eventualmente, com a sua exploração, alterar as condições do ambiente. Então, o interesse jurídico e a obrigação ambiental, ela vai abranger tanto o cidadão comum como também a pessoa jurídica pública do Estado, nos mais variados nichos, sejam eles por seus órgãos específicos ou autarquias, instituições, ou sejam pelas pessoas privadas, pessoais, né, pessoa natural ou pessoa jurídica, né? E a titularidade de um bem ambiental? Uma questão que a gente sempre pode fazer da titularidade. A titularidade, ela é difusa. O que quer dizer com isso? Eu não tenho como mensurar o interesse de quantas pessoas que vai atingir a titularidade. É engraçado, às vezes, pensar na titularidade difusa, porque às vezes a gente pensa, poxa, mas eu tenho uma propriedade privada e todo mundo tem a titularidade sobre a preservação do ambiente daquela propriedade. Nos estritos regulamentos daquele local, daquele ambiente, sim. Por exemplo, se você tiver verificar um desmatamento de uma propriedade integralmente e você tiver eh, eh, indícios de que não há um realocamento ali da propriedade, aliás, da reserva legal, né? Você pode ter o interesse jurídico de eventualmente noticiar isso para uma autoridade, né? Pode ter o interesse jurídico de alertar isso, é claro, né? Mas a titularidade em si, a ideia da titularidade difusa é isso, que há o interesse de todos envolvidos naquele bem, né? O interesse individual também há, né, de uma maneira geral, só que o interesse individual ele está mais vinculado a essa ideia da propriedade, de quem tem a propriedade, de quem adquiriu, né? E o interesse difuso coletivo é o que a gente vai aplicar, né, a essa ideia de que todos de fato podem acionar de alguma maneira o aparelho estatal para proteger o ambiente. Esses são os conceitos mais gerais da nossa política nacional, né? A gente vai encerrar por aqui, mas no material que eu vou selecionar para vocês, vocês vão conseguir ver ainda um pouco mais a fundo algumas questões relacionadas à política nacional. Tá? Vamos encerrar aqui, as nossas referências são essas e bons estudos.